O tratamento de Deus para o cristão desobediente. Nós temos visto, e já nós vamos retomar aquelas mensagens sobre a santificação. Ainda tem muita coisa para nós podermos ver, porque estamos falando sobre a santificação progressiva. E esse é um assunto extenso, e embora nós não ficamos tocando nessa palavra santificação, mas tudo isso tem a ver com a nossa santificação, inclusive essa mensagem de hoje, Então, qual seria o tratamento de Deus para o cristão desobediente? Irmãos, uma coisa que nós temos, um diferencial daquele que realmente é um cristão verdadeiro, é o fato de nós termos o Espírito Santo, correto? Você sabia disso? No momento que você aceitou Jesus como Salvador, que Deus te salvou, o Espírito Santo passou a habitar no seu ser. Você foi inserido no corpo de Cristo. Então nós somos a noiva de Cristo, fazemos parte da igreja que é a noiva de Cristo. Ninguém é noiva de Cristo isoladamente, mas nós fazemos parte de um grupo que é a noiva de Cristo. Ninguém é a igreja isoladamente, nós fazemos parte da igreja, E essa é uma das maravilhas espirituais daquele que aceita Jesus como Salvador, o fato da presença do Espírito Santo constantemente conosco. O Espírito Santo é aquele que dirige a nossa vida, é aquele que nos impulsiona a buscar a vontade de Deus, é aquele que nos dá clareza quando nós lemos a palavra de Deus, ele nos instrui, nos ajuda, nos corrige, ele transforma a nossa vida. Porém, nós temos que reconhecer o fato de que o Espírito Santo não age em nós de forma compulsória. Já observou isso? O Espírito Santo, ele não nos obriga a buscar a vontade de Deus. Ele não nos obriga a cumprirmos os mandamentos de Deus, a cumprir os mandamentos, as leis do Senhor. O Espírito Santo, ele não nos amordaça, não nos amarra e nos arrasta para a vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. Ao mesmo tempo que nós temos o Espírito Santo em nós, nos dirigindo e nos capacitando e nos transformando, nós também temos a nossa liberdade de escolha. E por isso a palavra de Deus diz em Gálatas 6,7 que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós lemos no começo do culto, na introdução ao culto, Deuteronômio capítulo 30. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda dá uma ajuda. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela está repleta de bênçãos para aquele que obedece às leis de Deus, mas também de maldições para aqueles que não obedecem às leis de Deus. E convenhamos, irmãos, todos nós aqui desobedecemos a Deus, todos nós somos falhos, todos nós erramos, e é por isso que todos nós aqui, nós estamos, como dizemos aqui em Minas, somos farinhas do mesmo saco, estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva, é tudo junto e misturado, somos nós, Somos pecadores, falhamos, e por isso que a gente precisa da graça, a misericórdia e o perdão de Deus. A palavra de Deus, ela tem alguns conceitos tão importantes que nós precisamos sempre estar lembrando desses conceitos. Antes de nós lermos o nosso texto base, olha comigo, Provérbios 28, versículos 9 e 13, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós tendemos, irmãos, a olhar de forma negativa para esses versículos, esses textos, mas nós temos que olhar não somente de forma negativa, mas também de forma positiva, no sentido, quando eu digo de forma negativa, não que a palavra de Deus seja negativa, mas com um conceito negativo disso. Porque ao mesmo tempo que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a sua oração é abominável, isso significa que aquele que inclina os seus ouvidos para buscar ao Senhor, obedecer à lei de Deus, a sua oração é o seu prazer. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, porém, o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha que grandiosidade dessa verdade, não é? Nós temos outros versículos também. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Porém, isso significa que
se eu deixar a iniquidade fora de mim, buscar a vontade de Deus, o Senhor vai me ouvir. Nós temos João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha que bênção. Não é muito melhor olhar por esse lado aí, de que o Senhor ouve aquele que abandona os seus pecados, aquele que busca ter uma conduta correta diante dele? Em quase todas as vezes que nós não fazemos aquilo que o Senhor deseja que façamos, nós o fazemos de forma deliberada e consciente. Por quê? Porque nós somos conhecedores da palavra de Deus. Sabemos o que temos que fazer. Sabemos o que temos que fazer. E hoje à noite nós vamos estar vendo a respeito de um homem que sabia a vontade de Deus, mas ele não quis buscar a vontade de Deus, e ele achou que seria bem sucedido por isso. Nós estamos falando de um profeta. Alguém quer chutar? Jonas, né? Conhecido como, muitos dizem, né, o profeta fujão, mas eu gosto de dizer que ele é o profeta desobediente, né? O profeta Jonas é um retrato do coração do ser humano. Um coração egoísta, rebelde e obstinado em ignorar a vontade de Deus, considerando a possibilidade de sucesso, mesmo na desobediência. Esse é o nosso coração. Não, pastor, meu coração não é assim. Bom, então você é algo totalmente fora dos padrões que a Bíblia apresenta do ser humano, porque esse é o ser humano, esse é o quadro que a palavra de Deus pinta do ser humano. Essa é a nossa natureza. Embora nós somos salvos, o Espírito Santo nos impulsiona a buscar a vontade de Deus, mas essa ainda permanece também. Essa natureza ainda permanece em nós também. E a cada dia nós precisamos matar essa natureza. Por isso que em Gálatas capítulo 5, você observa lá que, você vai ver em Gálatas capítulo 5 uma luta, a carne e o espírito. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Né? Então nós vamos ver algo sobre Jonas, hoje especificamente capítulos 1 e 2, e aí no domingo que vem, capítulos 3 e 4. Abre lá comigo, por favor. Nós vamos ler Jonas capítulo 1. Jonas, capítulo 1, e nós vamos ler primeiramente versículos 1 a 3, e depois eu gostaria de orar. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. Irmãos, enquanto nós lemos e comentamos sobre esse texto, sobre esse homem, então esteja aberto para que o Espírito Santo mostre para você e para mim, né, aquilo que nós precisamos fazer diante dele. Jonas capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando com a Tua palavra, nos mostrando a Tua vontade e corrigindo tudo aquilo que é necessário para que o nosso coração esteja alinhado com o Teu. Por favor, ó Deus, corrija as nossas vidas, direciona os nossos passos, molda o nosso coração, para que nós possamos assim ser como Cristo. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer por esse momento. Queremos, ó Pai, dar toda a liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O profeta Jonas é um retrato do coração do ser humano. Irmãos, o nosso coração ele é mau, ele é enganoso, ele é infiel, ele é rebelde. O nosso coração é egoísta. Nós gostamos sempre de ser agradados, nós gostamos de ser agradados. Quando você vai numa festa de aniversário, ou num casamento, ou qualquer outra festa onde tem aquele buffets e tem aqueles garçons entregando, é muito melhor nós queremos ser servidos do que servir.
é muito melhor, nós temos uma facilidade muito grande de reclamar das coisas, nós temos essa facilidade, essa inclinação para o mal. Apesar de sermos salvos, temos o Espírito Santo em nós, a nossa inclinação é essa, nós somos maus. Nós somos maus. Esse relato foi escrito por volta do ano de 785 a.C. Jonas é o profeta do Senhor que recebe uma missão. Ele diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus disse isso para Jonas. Deus deu uma ordem para ele, para poder ir e pregar o arrependimento à grande cidade de Nínive. Quando nós olhamos Nínive, você vê aqui, eu gosto de mostrar o mapa, porque isso nos dá uma visão melhor do contexto aqui. Então você encontra aqui, está Jerusalém, aqui está Nínive. Deus mandou o profeta sair de Jerusalém e ir para Nínive. Mas o que ele fez? Ele tomou um navio, desceu para Jope, tomou um navio e foi para Tarsis. Então esse foi o trajeto que ele fez. Você vê que é bem um trajeto bem contrário à vontade de Deus. E isso aqui, irmãos, faz uma alusão muito forte do quanto nós andamos contrário à vontade de Deus. Porque lembra, o coração de Jonas é como o nosso coração, obstinado em desobedecer a Deus. Deveria ser uma viagem de aproximadamente 880 quilômetros saindo de Jerusalém e indo para Nínive. Porém, ele desceu, foi para o porto de Jope, em Israel, ou seja, de Jerusalém para Jope, ele andou aproximadamente 50 quilômetros. No porto de Jope, ele pegou um navio para Tarsis, foi para a direção contrária, cerca de 3.800 quilômetros de distância. E o texto diz ali que ele pagou a sua passagem e se foi. Ele pagou a sua passagem e se foi. E o interessante disso é que eu tenho certeza, irmãos, nós temos apoiado aqueles missionários ali, e trazendo isso para o nosso contexto, quando Deus chama, Deus providencia. Deus providencia. Mas ele então, do seu bolso, pagou a sua passagem para fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. Como se fosse possível fugir da presença de Deus. Olha que tolice, isso mostra o quanto o nosso coração é tolo. O nosso coração é tolo. Ele estava disposto a ir para tão longe por causa da sua rebeldia contra a vontade de Deus, achando que poderia ter uma vida bem-sucedida e feliz, mesmo estando em desobediência a Deus. Jonas achou que seria bem-sucedido, mesmo estando em desobediência a Deus. E quantas vezes nós agimos dessa forma também? Nós, muitas vezes, desobedecemos a Deus, colocamos coisas, pessoas e diversas coisas acima da vontade de Deus, como prioridades nas nossas vidas, e nós achamos que seremos bem-sucedidos, felizes e alegres, satisfeitos em agir de tal forma. Quando nós colocamos algo acima de Deus, é impossível haver sucesso e prosperidade. É impossível. Quando colocamos a família acima das coisas de Deus, achando que por isso seremos mais unidos em família, na verdade isso é um engano. É um engano. Quando nós colocamos o nosso trabalho acima das coisas de Deus, achando que teremos mais prosperidade e suprimentos financeiros, isto é engano. Quando nós colocamos o lazer e outras coisas acima da vontade de Deus, achando que dessa forma seremos mais felizes e satisfeitos, mais tranquilos e descansados, isso é engano. Quando nós colocamos bens materiais, o nosso descanso e tantas outras coisas, nada disso é pecado. Consegue enxergar isso? Nada dessas coisas são pecados. Mas o que nós estamos dizendo aqui são coisas que nós colocamos acima de Deus. E quaisquer dessas coisas, quando nós colocamos acima de Deus, pensando que estaremos mais tranquilos, alegres e satisfeitos, isso é engano de Satanás. Engano de Satanás.
Quantas vezes nós ouvimos pessoas, né, que colocam Deus em segundo lugar, às vezes recebe uma proposta de trabalho para ir para outra cidade onde não tem igreja, não tem nada, ninguém ali com quem ele possa congregar, com quem ele possa ter comunhão, não existe ali um ensino fiel da palavra de Deus, mas visando o financeiro, a pessoa assume essa responsabilidade e ainda diz, né, não, mas eu creio que essa é a vontade de Deus, porque o Senhor sabe das dificuldades que eu estou passando. Isso é engano, isso é engano. E irmãos, cada vez que nós colocamos coisas assim acima da vontade de Deus, isso é engano de Satanás. O que nós aprendemos aqui com o profeta Jonas? Duas coisas aqui que aprendemos. O primeiro, no capítulo 1, que nós vamos terminar de ler, nós vamos ver aqui, a desobediência de Jonas, ela trouxe consequências que ele não imaginava. Jonas não imaginava que teria essas consequências. Ele não imaginava isso. Ele achou que ele seria bem sucedido. Mas o que nós vamos ver é que, apesar das consequências, o Senhor agiu com misericórdia na vida de Jonas. E olha só o Deus que nós servimos. Então nós vimos aqui a viagem dele, mas aí o que Deus fez? Como Deus começou então a tratar de Jonas? Versículo 4 diz assim, dando continuidade ao texto. Jonas então fugiu da presença de Deus e diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, falsos deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Foi revelado o problema. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu temo ao Senhor? Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então Jonas havia explicado para eles. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram a quem? Ao Senhor Deus verdadeiro. Clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha só que cena, parece cena de filme, né? Tem filmes onde mostram ali, né, a peleja dos marinheiros no navio, em meio à tempestade. Isso aqui parece um filme. E, irmãos, o Senhor começou aqui a tratar do coração de Jonas. Jonas pensava que estava certo em não ir a Nínive. Ele achava que estava certo. Afinal de contas, quem gostaria de pregar para os ninivitas? Se você observar alguns fatos bíblicos sobre os ninivitas e
fatos extra-bíblicos também, nos livros de história antiga, você vai observar e comprovar que os ninivitas, eles eram um dos povos mais cruéis daquela época. Era um povo cruel, sanguinário. Nínive era a capital da Síria. Ageu, capítulo 3, versículo 1, em Ageu 3:1, Deus chama aquela cidade de cidade ensanguentada ou sanguinária, cidade cheia de mentira, rapina e roubo. Dados históricos relatam que aquele povo se orgulhava em exibir os corpos desfigurados, destroçados das suas vítimas em praça pública. Eles eram conhecidos pelos seus métodos cruéis de tortura, como, por exemplo, arrancar os olhos das vítimas, orelhas e narizes, pedaços do corpo, e até mesmo mergulhá-los em caldeirões de óleo fervente, esfolá-los vivos. Todos esses fatos você encontra nos livros, em livros históricos. Esses eram os ninivitas. E aí eu fico me perguntando, será que você e eu, se nós estivéssemos no lugar de Jonas, nós iríamos pregar para esse povo? Será que nós teríamos coragem, ousadia de pregar para esse povo? Jonas sabia, irmãos, que a mensagem de Deus daria para aquele povo tão cruel a oportunidade para o arrependimento. E certamente Jonas não queria o arrependimento daquele povo, porque ele queria o juízo de Deus sobre eles. Porque era um povo que realmente merecia o juízo de Deus. Mas antes que nós pensemos, dessa forma, nós temos que entender que todos nós somos pecadores diante de Deus e todos nós, de igual modo, merecemos o juízo de Deus sobre nós. A única diferença que há em nós é que nós não teremos o juízo de Deus em nós, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus nos justificou com o seu sangue, e agora judicialmente nós fomos declarados justos diante de Deus. Tirando isso, nós também merecíamos a punição do Senhor, como os ninivitas. Então Jonas não queria de forma alguma pregar para aquele povo, A questão que nós refletimos aqui é: como Deus lida com aquele que desobedece à sua vontade? Como que Deus lida com aquele cristão que desobedece à vontade de Deus? E nós temos declarado a declaração da vontade de Deus na sua palavra. E, irmãos, a partir daqui, então, Deus começa o processo de correção, de tratamento, para que haja uma restauração na vida desse profeta desobediente. E esse processo de restauração é o mesmo processo que Deus faz nas nossas vidas. Deus também age dessa forma para conosco, porque lembra, a história de Jonas retrata o coração do ser humano, e o tratamento de Deus para com Jonas também retrata o tratamento do Senhor para com os seus filhos, com os seus servos, que muitas vezes desobedecemos à sua vontade. Então o que aconteceu? Deus enviou uma tempestade, uma grande tempestade, tão grande que marinheiros experientes temeram, ficaram com medo, se desesperaram. Tentaram de tudo, inclusive jogaram as cargas do navio ao mar para aliviar o peso. Então, aqui nós podemos abrir um parênteses e pensar um pouco sobre isso. Aquelas cargas tinham donos. Alguém ficou sem as suas cargas, alguém ficou no prejuízo, mesmo não tendo nada a ver com aquilo, por causa de Jonas. O que isso mostra para nós? Mostra que a nossa desobediência, muitas vezes, ela traz consequências para aqueles que estão ao nosso redor. Até mesmo pessoas que não têm nada a ver com a nossa desobediência, mas traz consequências. Como, por exemplo, família, amigos, maridos, esposas, pais, filhos, todos sofrem por causa da minha desobediência, da nossa desobediência, aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, nós passamos a ser pessoas perigosas de se estar perto, quando nós estamos fora da vontade de Deus. Jonas, aqui, nesse caso, se esses homens soubessem esse fato de Jonas, jamais eles teriam permitido que aquele homem entrasse no navio. Jamais. Por quê? Porque Jonas era uma pessoa perigosa de se estar perto. O que Jonas então estava fazendo?
no começo desse processo, você viu ali? Dormindo. Jonas estava dormindo, né? Diz a palavra de Deus ali, que ele estava dormindo, né? Um profundo sono. E isso enquanto os marinheiros clamavam ao seu falso Deus, lançaram as cargas ao mar, estava tudo, o mar todo revolto, né? Tempestuoso, e Jonas dormindo um profundo sono lá no fundo do navio. Que estranho, né? A sua consciência estava cauterizada, ele não sentia mais o peso da sua desobediência. Ele não sentia mais, a consciência estava cauterizada. E irmãos, é isso que acontece quando nós insistimos em rejeitar a voz de Deus. É isso que acontece. Quando nós insistimos na desobediência, insistimos em não cumprir aquilo que o Senhor nos manda, a nossa consciência, com o passar do tempo, com a nossa insistência, a nossa obstinação em desobedecer, ela se torna cauterizada. Nós não sentimos mais, e é aí que entra aquele versículo na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,19. Diz ali o mandamento: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito, no contexto ali, significa abafar, sufocar, apagar a sua ação. Então o que Paulo disse àqueles irmãos de Tessalônica é: não apaguem o Espírito. Não é que o Espírito Santo sairia deles, o Espírito Santo ele faz morada em nós, permanente. Mas o que Paulo está querendo dizer é: não se fechem para a ação do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, porque, como foi dito lá no começo da mensagem, o Espírito Santo ele não nos amordaça e nos arrasta para cumprir a vontade de Deus, porque Deus é justo. Deus é justo. Lembra? A vida e a morte. Escolhe a vida. Então nós temos esse poder de escolha. Então, quando é revelado que a culpa era de Jonas, ele se entrega para morrer no mar. Aqueles marinheiros perguntam: então o que nós vamos fazer a ti? E Jonas disse: me joguem no mar. Irmãos, eles estavam no meio do mar. De que forma Jonas nadaria até uma praia? Jamais. Isso não existe não havia essa possibilidade. Jonas se entregou para morrer. Ele não conseguiria sair daquele mar dando braçada. Ele não conseguiria. Não havia essa possibilidade. Jonas se entregou para a morte, para que aqueles marinheiros pudessem viver. E aí algo interessante acontece no versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Agora você vê que essa palavra Senhor já está dizendo o Senhor Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Olha que interessante, no começo do processo ali, de toda aquela tempestade, cada um começou a clamar ao seu Deus, com letra minúscula. Cada um começou a clamar ao seu falso Deus, e nada aconteceu. Quando Jonas revela que ele era servo do Deus Altíssimo, e que é esse Deus Altíssimo que estava fazendo todo aquele processo ali com Jonas, e aqueles marinheiros estavam, mesmo que não tinha nada a ver com aquilo, eles estavam no meio daquele processo, porque eles também estavam no barco. Eles passaram a temer, não os seus falsos deuses, mas o Deus de Israel. E agora aqui eles oram ao Deus de Israel, dizendo: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmãos, olha como é que Deus trabalha na sua soberania, na sua onipotência. Ao mesmo tempo que o Senhor está trabalhando no coração de Jonas, tratando do seu pecado, ele alcança aqueles marinheiros também, porque aqui nós vemos que os marinheiros passaram a orar e a crer naquele Deus verdadeiro, coisa que antes não tinha. E tanto é que vocês viram ali que no versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. A quem? Ao Senhor, Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Deus trata de Jonas, e Deus alcança os marinheiros. Olha que bênção. E não é só os marinheiros não, domingo que vem a gente vai ver que Deus alcança mais pessoas, tá? Por causa de Jonas. Irmãos, e é isso que acontece. Ao mesmo tempo que o Senhor trata do meu coração na minha desobediência, Ele também alcança outras pessoas.
ele alcança outras pessoas. Os planos de Deus nós não conhecemos, nós não sabemos os seus planos, os seus desígnios. Então, enfim, Jonas foi lançado ao mar para morrer, e toda aquela fúria da tempestade acabou. Toda aquela fúria acabou. Deus estava resolvendo as coisas com aquele profeta desobediente e egoísta. Porque quando não fazemos a vontade de Deus, estamos sabotando a sua vontade. E para sabotar a vontade dele, não é preciso necessariamente que nós façamos algo contra a vontade de Deus. Na verdade, basta não fazermos nada. E onde que nós encontramos esse conceito? O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12:30: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, para nós andarmos contra a vontade de Deus, não significa necessariamente que precisamos fazer atos de desobediência. Basta não fazermos nada. O desejo de Deus é a salvação de almas. Tivemos a nossa conferência missionária recente. Como que podemos sabotar isso? Não fazendo nada. O desejo de Deus é sustentar aqueles missionários e vários outros que precisam de ajuda para que trabalhem integralmente na obra do Senhor. Como que nós sabotamos isso? Não fazendo nada. O desejo de Deus é bem declarado na palavra dele. E quando nós sabotamos a palavra de Deus? Simplesmente não fazendo nada. Mas sabe de uma coisa? Apesar de tudo isso, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, ele transmite ali o conceito importante sobre Deus, do caráter de Deus, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Já se perguntou por que nós desobedecemos tanto a Deus? Por que desobedecemos tanto a Deus e nós não morremos? O Senhor não nos mata imediatamente? Imediatamente. Eu não estou dizendo que Deus não poderia acabar com a vida de alguém desobediente. Deus faz isso. Mas por quê? Já se perguntou por que o Senhor sempre nos dá oportunidade para obedecer? Por causa da sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Já se perguntou por que Deus não nos mata quando nós escolhemos outras atividades que não as atividades do Senhor, relacionadas ao Senhor, relacionados à casa de Deus? Já se perguntou por que o Senhor não nos mata quando Ele diz expressamente: pregue o Evangelho para o perdido, e nós não pregamos, por medo da reação daquele perdido, por desinteresse? Por que o Senhor não nos mata quando nós desobedecemos deliberadamente a sua vontade? Por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Mas o tratamento de Deus na vida daquele homem desobediente ainda continuaria. Jonas, certamente, como eu disse, ele morreria ao ser lançado naquele mar. Jamais ele conseguiria a nado chegar em terra firme. Jamais. Mas nós encontramos no último versículo do capítulo 1 algo imensamente maravilhoso. Preparou, pois, o Senhor, Deus, um grande peixe para que tragasse, engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Enquanto para muitas pessoas esse peixe fazia parte da correção do Senhor, mas irmãos, convenhamos, para e pensa comigo, Jonas ele morreria de qualquer jeito naquele mar. De todo jeito ele morreria. Então, o que Deus faz? Deus manda aquele grande peixe. E você vai notar que, através desse grande peixe, o Senhor, Ele não somente
livra a vida de Jonas por causa da sua misericórdia. O Senhor não somente livra a vida de Jonas, mas também Ele lhe dá uma oportunidade para refletir sobre a vontade do Senhor e, novamente, inclinar o seu coração para obedecer à voz de Deus. Então, esse grande peixe aqui, ele reflete a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. O Senhor, ele registrou algo muito importante referente à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Lembra aquela igreja que havia abandonado o seu primeiro amor? Lembra? Tenho, porém, contra ti, depois de fazer alguns elogios à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, ele faz alguns elogios, mas depois ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí a orientação do Senhor em seguida é: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E, irmãos, é justamente isso que Deus faz conosco. Quando nós desobedecemos a Deus, o Senhor, Ele fala no nosso coração: lembra de onde você caiu, volta lá atrás, se arrependa e volta às primeiras obras. Irmãos, por causa da nossa desobediência a Deus, por causa da nossa distância da vontade de Deus, de buscar a face de Deus, o que acontece com o nosso coração é que cada vez mais nós nos distanciamos de Deus. E aí uma pergunta muito interessante que nós devemos nos fazer periodicamente é o seguinte: como está o seu vigor espiritual hoje em comparação quando você aceitou a Jesus lá atrás? Como está a sua alegria hoje em comparação daquele momento quando você aceitou Jesus lá atrás? Como está o seu vigor espiritual, a sua alegria? Como está a sua força? Como está a sua frequência na igreja em comparação lá atrás quando você aceitou Jesus? Como está a nossa vida diante de Deus em comparação quando nós aceitamos Jesus lá atrás? Porque quando nós aceitamos Jesus, eu sei porque aconteceu comigo, e esse é um padrão que nós encontramos na palavra de Deus. Nós aceitamos o Senhor Jesus e aí o peso dos nossos pecados cai para o chão. Nós temos então o Espírito Santo em nós que nos impulsiona a cumprir, a buscar a sua vontade. Afinal de contas, nós fomos vivificados. Nós estávamos mortos, Efésios 2:1 diz, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas nós fomos vivificados por Cristo. Ou seja, aquilo que tem vida, ele cresce, ele desenvolve, ele tem sede, ele se alimenta, ele busca, o crescimento e tudo mais. E hoje, como está a nossa vida em comparação com o momento que nós aceitamos a Jesus lá atrás? Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Pastor, a minha frequência na igreja não está boa. Volta. Pastor, a minha leitura bíblica ficou para trás. Volta. O meu tempo de oração não é mais o mesmo. Volta. 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 Isso é a misericórdia do Senhor falando. Volta, 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 volta. E nós, obstinadamente, não voltamos. Insistimos no erro, achando que aquele erro vai nos levar ao sucesso, à prosperidade. Irmãos, isso não existe. Não existe. Então, quantas vezes nós desobedecemos a Deus e não somos mortos imediatamente? Porque o Senhor nos trata com a sua justiça, sim, mas também com a sua misericórdia. Mas Ele sempre trata a nossa desobediência. O Senhor enviou esse grande peixe, engoliu a Jonas, e lá dentro, de alguma forma miraculosa, que nós não conseguimos entender como, porque ninguém explica Deus, de alguma forma miraculosa, o Senhor, Ele não permitiu que todas aquelas químicas reagentes ali do estômago daquele grande peixe interferisse ali na saúde de Jonas e acabasse com ele nesses 3 dias. O Senhor o protegeu ali dentro do ventre e deu a ele a oportunidade de refletir sobre isso. E nessa reflexão, eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, para nós podermos concluir. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus,
das entranhas do peixe. E nessa oração você vai ver que ele vai descrever algo escuro, ele vai descrever um sofrimento, ele vai descrever uma angústia, porque ele estava angustiado, e ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, ou seja, nas profundezas. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Ele tinha esperança pelo perdão. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ou seja, o Senhor ouviu a oração de Jonas lá do seu trono. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, ou rejeitam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Presta atenção no que ele diz: do Senhor vem a salvação. E qual foi a atitude de Deus? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Eu não sei se você consegue enxergar aqui o caminho que Deus está levando Jonas. Deus está dizendo para Jonas assim: Jonas, você me desobedeceu, merece morrer, mas eu vou te livrar. Você vai sofrer no ventre do grande peixe. Você vai sofrer no ventre do grande peixe. Alguns dizem da baleia, né? Você vai sofrer, mas eu vou te dar uma nova oportunidade. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. Sofremos. Inclusive, esse sofrimento, ele me faz lembrar de deixa-me achar aqui os versículos do Salmo 119, ouça só. Versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Por quê? Por causa da aflição. E o versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, ou as tuas leis, os teus mandamentos, a tua palavra, as tuas ordens. Por quê? Porque Deus trabalha na nossa vida com o sofrimento. O Senhor muitas vezes permite que demos cabeçadas, sofremos, porque, irmãos, Jonas pensava que ele poderia ser bem sucedido desobedecendo a Deus, mas não existe sucesso, não existe prosperidade para aquele que desobedece a Deus. Aparentemente, talvez a pessoa vai passar por uma prosperidade, dinheiro, bens, família e tantas coisas. Quem olha assim, puxa vida, eu realmente tenho tudo o que eu preciso, mas se não busca a vontade de Deus, na verdade não tem nada. Então o que nós aprendemos aqui no capítulo 2, do ventre do peixe Jonas clama ao Senhor, e Deus oferece a sua misericórdia e uma nova chance para o profeta obedecer. E como que nós vemos essa nova chance? O versículo 10 disse que o Senhor ordenou que aquele peixe vomitasse a Jonas na terra seca. Não foi em Nínive. Nínive não tinha mar. Não havia porto em Nínive. Não havia. Então, novamente, ele voltou para a zona portuária, o peixe o deixou ali, e ele se dirigiu até a cidade de Nínive. Isso nós vamos ver no capítulo 3. Porque novamente o Senhor diz: Jonas, levanta-te
e vai a Nínive. Assim como ele havia dito lá no capítulo 1, Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Capítulo 3, Jonas, agora levanta-te e vai a Nínive. Agora você está escutando o que eu estou te dizendo? Levanta-te e vai a Nínive. E nós vamos ver que ele foi. Agora, com que atitude ele foi? Nós vamos ver semana que vem. Mas se você quiser ler em casa, você já vai anotar. E aí semana que vem a gente vai ver uns pontos importantes ali. Sobre a atitude do coração. Sabe por quê? Isso aqui foi só o começo do tratamento. Foi só o começo. Deus, no capítulo 3, ele trata do coração de Jonas. No capítulo 4, então, ele faz um tratamento daqueles no coração de Jonas. E nós vamos ver sobre isso, tá bom? Mas, irmãos, nós subestimamos muito a Deus, concluindo. Escolhemos desobedecer às leis de Deus sobre perdão, pureza, santidade, caráter, família, trabalho, finanças, evangelização, e sobre o fato de Deus não ter sido colocado em primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Quando fazemos isso, nós subestimamos a Deus, desobedecemos conscientemente e achamos que ficaremos impunes. Isso não existe. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8. Então não existe, esse é um conceito importante que a palavra de Deus nos ensina, não existe a mínima possibilidade de sucesso na nossa vida quando nós desobedecemos qualquer critério de Deus. Não existe. Por mais que eu pense que vai ser o melhor para mim, por mais que eu pense que é a melhor decisão a tomar, por mais que eu pense que eu vou ser próspero, que eu vou ter as minhas necessidades supridas, que eu vou ser abençoado, que eu vou ser bem-sucedido e etc. Por mais que eu pense, não existe possibilidade nenhuma de sucesso quando nós deixamos a vontade de Deus abaixo de qualquer outra coisa. E a gente precisa aprender esse conceito importante. Então, conclusão aqui, irmãos. A desobediência de Jonas trouxe consequências que não puderam ser medidas por ele. Ele não imaginava que ia acontecer tudo aquilo, mas Deus agiu com amor e misericórdia. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe como filho, corrigindo-o e trazendo-o de volta, dando-lhe uma nova oportunidade para obedecer à vontade do Senhor. A correção do Senhor, o tratamento do Senhor, sempre tem como objetivo trazer-nos de volta para Ele, sempre. Mas quando isso não acontece, o Senhor, cada vez mais, Ele pesa a mão. Por quê? Porque Ele é Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor nunca se deixa escarnecer. Deus nunca se permite ser zombado. Por isso que o Senhor, Ele trata de todo e qualquer pecado. Jonas, então, ele recebeu uma nova oportunidade. Olhe para dentro de você. Eu devo olhar para dentro de mim. E a pergunta que fica é: qual é a nossa desobediência? Onde nós deveremos retornar para o Senhor? Em que momento nós falhamos? O que nós devemos fazer? Ou melhor, qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse momento? Porque eu tenho plena certeza que se o Espírito Santo habita em você, certamente, se o Espírito Santo habita em você, ele te mostrou algo que você precisa retornar para a vontade de Deus. Eu tenho certeza. Por quê? Porque o Senhor faz isso, porque Ele nos ama, por causa da sua misericórdia. E sabe o que Deus faz? Quando Ele nos mostra, Ele nos dá uma nova oportunidade para cumprirmos a sua vontade. Não sejamos rebeldes contra a vontade de Deus. Amém?
Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Busca a vontade dEle. Coloque Ele em primeiro lugar. E, irmãos, com a autoridade da palavra de Deus, eu tenho plena certeza, ainda que você talvez você não vai ser próspero financeiramente, com muitos bens materiais e etc., mas todas essas coisas vão ficar aqui, mas a sua prosperidade espiritual, seu relacionamento com Deus, seu tempo de oração, a sua servidão ao Senhor, aí sim vai ser bem sucedida, porque essa é a única maneira de cumprirmos a sua vontade, obedecendo ao Senhor. Amém? E a outra pergunta é: Jonas, ele se entregou para ser morto, para que aqueles homens pudessem viver. Sabe o interessante? O Senhor Jesus Cristo fez o mesmo por nós, não é? Jesus fez a mesma coisa. Será que você já recebeu o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele no seu lugar, como único e suficiente Salvador? Se não, hoje é o tempo da salvação. Amém? Vamos orar?